Fala galera, aqui quem fala é o Thiago e esse é o nosso canal Gordão Titânico Nerd. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 5 protagonistas mais marcantes das histórias dos animes. E vou lembrar vocês que isso não é um top, é uma lista. E aí eu vou colocar, na minha opinião, os 5 maiores protagonistas das histórias dos animes. E aí vocês deixem lá nos seus comentários quem vocês gostam, quem vocês queriam que eu tivesse colocado, que daí a gente faz um segundo vídeo desse tema, tá legal? Vamos nessa! Galera, e pra começar essa listagem, eu escolhi o Yosuke Urameshi, do anime Yu Yu Hakusho. Cara, ele é um dos maiores protagonistas que eu já vi. Ele teve uma história um pouco complexa no passado. Tipo, ele era filho de uma mãe solteira jovem, uma mãe solteira adolescente. E ela acabava deixando ele meio de lado. Ela ia pra festa, ou ela tava bêbada e não dava muita atenção pra ele. E também ele não tinha pai. Então ele acabou sendo muito negligenciado durante sua infância. O que acabou acontecendo que deixou ele, de certa forma, meio rebelde. Rebelde é elogio, o cara era um verdadeiro delinquente. Ele fazia de tudo pra poder sacanear todo mundo. Nos mangás ele fumava, ele roubava, ele fazia várias coisas. No anime eles deixaram um pouco mais leve essa personalidade dele. Ele não fumava nem roubava, mas ele era o terror do bairro dele. As pessoas tremiam de medo apenas por ouvir o nome dele. Ele era um cara extremamente perigoso e maldoso. O fato é o seguinte, que quando ele morreu, ninguém esperava que ele iria morrer da forma que ele morreu, sacrificando a própria vida para salvar a vida de outra pessoa. E o que foi, quando eu digo ninguém, mesmo que foi surpreendente, porque ninguém acreditava, nem mesmo o céu. Tanto que quando a Botan aparece para oferecer a proposta para ele, ela realmente diz para ele, deixa bem claro para ele que aquele ato dele não redimia de todas as maldades que ele fez na vida, mas também era algo que não podia ser ignorado. Então eles deram a opção para ele de voltar ao mundo dos vivos, sendo o novo detetive espiritual, o detetive espiritual dessa era, que é um cargo de uma pessoa que tinha que proteger o mundo atual. Esse detetive espiritual, ele atuava pegando as anomalias do mundo espiritual que acabavam invadindo o mundo dos vivos. Ele investigava tudo que tinha de anormal no mundo e ele tinha a competência de ir atrás e prender essas pessoas. E foi assim que começa a história de Yu Yu Hakusho. E o Yosuke, ele tem, com a personalidade dele bem humorada, ele deixou tudo bem legal mesmo. E bem engraçado, de um jeito bem engraçado, bem leve. A dublagem é muito boa. Eu aconselho vocês, normalmente a gente assiste legendado, mas eu aconselho vocês a verem dublado esse anime, porque é muito legal a dublagem. Ela é bem engraçada. Ela tem algumas gírias antigas e alguns ditados antigos, porque ela é uma dublagem de 96. Então, já se foram lá quase 20 anos disso, entendeu? Aliás, quase não, mais de 20 anos disso. Então, assim, a gente tem que entender essa parte, que a dublagem é um pouco antiga em termos de gírias, de coisas assim, de expressões diárias que a gente usa. Mas é muito engraçado, é muito legal e vocês têm que dar uma olhada nesse anime e confirmar comigo que esse realmente é um dos protagonistas mais icônicos da história dos animes. Galera, o próximo personagem dessa minha lista é o Monkey D. Luffy, do anime One Piece. Galera, ele é um personagem muito legal e ele não podia faltar nessa lista. Ele é um dos maiores protagonistas da história dos animes, com certeza, eu afirmo isso com certeza. Luffy é um garoto que tem o sonho de se tornar o próximo rei dos piratas. Para isso acontecer, ele precisa encontrar o lendário tesouro de One Piece. Isso mesmo, ele precisa encontrar o lendário tesouro de One Piece, escondido pelo falecido rei dos piratas, Gold Rogers. E para isso acontecer, ele acaba tendo que montar uma tripulação muito legal e muito hilária. Essa tripulação dele é muito engraçada e muito forte. E sair à busca dele na Grand Line. Lá, ele começa a viver várias aventuras. E também, para poder ganhar nome, ele acaba não apenas para ganhar nome, mas pelos ideais dele também.
ele começa a ver muita corrupção, muita coisa errada, e ele começa a combater, sendo um pirata, dizendo que as pessoas deviam ser piratas de verdade, com aquele ideal que ele representa de maior liberdade e justiça. Que um pirata de verdade devia ser assim. E ele sai combatendo todos os piratas que pensam ao contrário. Ele foi atrás dos Chichibukais, dos Yonkos, e ele também foi atrás da marinha. Isso mesmo, ele é tão peitudo que ele foi atrás da marinha. O cara é demais. Lá ele na Grand Line, ele acaba vivendo muitas aventuras e a gente ri muito, porque ele tem um jeito irreverente, um jeito de fazer as coisas que é muito engraçado. Sem contar que ele é super forte também, galera. E ele não poderia faltar aqui na nossa lista. E ele é esse segundo personagem que a gente colocou aqui na lista de hoje. Galera, o próximo personagem dessa nossa lista é o Ichigo Kurosaki, do anime Bleach. Galera, o Bleach é um dos animes que eu mais gosto e o Ichigo não poderia faltar aqui. O Ichigo é um garoto de 15 anos, um colegial normal que vive normalmente e em muitos momentos ele acaba sendo até um bad boy da escola dele. Ele tem um diferencial referente às outras pessoas do anime. Ele consegue ver os espíritos dos mortos, isso mesmo. E um belo dia, ele acaba conhecendo uma garota chamada Rukia Kuchiki. Só que ela não é um espírito comum, ela é o espírito de um Shinigami, ela é um Shinigami, uma deusa chamada Deusa da Morte do Japão. E a história gira em torno desse encontro. Ichigo tem uma personalidade forte, ele cresce muito durante os eventos do anime. Ele é um cara que ele tem um senso de justiça e um desejo enorme de proteger as pessoas. Isso acaba fazendo com que ele se torne essa vontade, esse espírito de justiça, faz com que ele acabe se tornando um Shinigami substituto para poder proteger as pessoas dos espíritos malignos, de serem devoradas por espíritos malignos que no anime se chamam Rollos. E aí assim, ele acaba evoluindo muito, se descobre muita coisa referente a ele, mas ele com certeza é um dos grandes personagens, um dos grandes protagonistas das histórias dos animes. Tanto que foi feito até um filme live action baseado neste anime, baseado na vida de Kurosaki Ichigo. Seguindo a nossa lista, agora vamos falar de Son Goku. Galera, Goku com certeza é um dos maiores personagens das histórias dos animes, se não o maior. O cara é lendário. Pra você ter uma ideia, tem o dia de Goku lá no Japão, tem um feriado por ele, entendeu? Então o cara é muito icônico, é uma lenda realmente. Ele começa no anime Dragon Ball como uma criança pura, uma criança inocente que foi criada até certo momento por seu avô, com o intuito de proteger a floresta, tudo. E ele não era uma criança que vivia com outros seres humanos. Então, pra ele tudo era estranho. Aí ele acaba conhecendo a Bulma. E a Bulma começa a ensinar várias coisas pra ele da cidade e tal. Mas ele continua puro, ele continua uma criança boa, uma criança pura. E tanto que ele vai na jornada apenas pra proteger a Bulma dos perigos. E aí ele sai, eles vão conhecendo o mundo, ele começa a enfrentar inimigos, ele conhece muito, faz muitos amigos. Ele não muda no geral, ele só desperta alguns desejos saiyajins dele, como por exemplo o desejo de lutar. Ele não tinha quando criança, até conhecer a Bulma e ir para essa aventura, e aí ele acaba despertando esse desejo. Cada inimigo que ele enfrenta, ele desperta o desejo de lutar. Já é um sinal de Saiyajin. Ele não sabe que ele é um alienígena, então pra ele é um ser humano normal. E galera, pra você que gosta do anime, você vai pegar o anime do começo, você vai perceber que tem várias mudanças no anime. Uma delas é a questão dos mutantes. No anime original, na primeira parte do anime, aparecem muitos mutantes, muitas pessoas que são mutantes. Então assim, depois com o passar do tempo vai diminuindo. Então talvez por isso mudou um pouco a cara do final das últimas franquias do anime, em referência ao começo do anime. Mas no geral, você vai ver que tem muitos mutantes, tem muitas coisas que as pessoas vão olhando, vão descobrindo no anime. E
E no passado do anime tinha uma versão diferente. Lá no primeiro anime, no Dragon Ball, tinha uma versão um pouco diferente das coisas que vão mudando. Muitas coisas ficaram melhores e a personalidade do Goku em si. O Goku é um cara assim icônico, a gente não tem muito o que falar da personalidade dele. Ele continua mais ou menos da mesma forma, menos puro do que quando ele era criança, mas ele cresceu, né, galera? Então, à medida que as pessoas vão crescendo, as pessoas aprendem a ter mais malícia também. Então, tipo, é bem normal isso. Mas o Goku, ele, até a parte do que ele enfrenta o Freeza, ele continua puro. Ele continua uma pessoa diferente. Tipo, mesmo ele sendo o pai do Gohan, tendo filho e tal, ele continua uma pessoa pura até aquele momento. Depois que ele conhece o Freeza, que ele descobre mais, à medida que ele vai descobrindo mais sobre ele vai perdendo um pouco daquela pureza que ele tinha quando ele... no começo do anime. Mas no geral é bem legal, assim, você vê a personalidade dele. Ele não liga, ele sabe que ele é forte, ele gosta de brincar durante as lutas, sempre mostrou isso nos animes, e ele com certeza é um dos maiores personagens da história dos animes, se não o maior personagem da história dos animes. Galera, o nosso próximo personagem é o Naruto, do anime Naruto. É outro que também não poderia faltar aqui numa lista dessas de maiores personagens. Cara, Naruto é um cara muito legal, entendeu? Um anime muito bom. E é bem legal mesmo assim o quanto o Naruto cresceu, né? A história cresceu, o personagem cresceu durante a história. Ele começa como um garoto fracassado que não tem nenhum talento pra ser ninja, e tipo, foi reprovado 3 vezes na escola e foi muito maltratado durante toda a sua infância, devido a ele ter o espírito da raposa de 9 caudas preso nele, e ele nem sabia que ele tinha. Ele é muito maltratado, e por ele não saber, isso marcou muito ele durante a infância dele, porque ele simplesmente chegava no lugar e dizia bom dia, a pessoa ia lá e dava um tapa na orelha dele por um bom dia, sabe? É uma coisa assim que era muito marcante, muito forte, e nesse aspecto ele tinha tudo pra se tornar um vilão, querer se vingar de todo mundo por tudo que foi feito a ele, mas não, ele simplesmente teve um bom coração e seguiu, sabe? Perdoou as pessoas e queria se tornar um Hokage pra poder que as pessoas reconhecessem que ele era um ser humano, que ele era alguém que valia o mínimo de, tipo, você dizer bom dia pra aquela pessoa, sabe? Sem maltratar. E ele cresce muito, tanto a parte dessa personalidade que ele acaba tendo pra poder se manter uma pessoa boa durante o anime, quanto a força, porque ele vai crescendo de uma forma assim descomunal. Ele toma como um meta se tornar Hokage, e aí ele não desiste, ele vai atrás disso, e não importa o que ele faça, ele sempre diz que vai ser Hokage. Se o cara é 50 vezes mais forte que ele treina até ficar 51 vezes, até ficar mais forte que o cara. E não importa o quanto ele olha para aquilo, ele sempre trabalha. Se o cara é mais forte que ele vai treinar e vai buscar o cara através da persistência. E além disso, ele é um cara que ele consegue, como personagem, ele consegue tocar o coração das pessoas, cara. Assim, eu confesso pra vocês que eu fiquei com o coração partido na primeira vez que eu via a história do Naruto, assim, tipo, que ele contou lá no exame Chunin, que ele era muito solitário, que todo mundo ignorava ele. Aquilo tocou meu coração. E é um personagem de anime que eu realmente, assim, fico muito comovido. E ele é muito grande e ele não poderia faltar nessa lista. Por isso que ele tá aqui nessa lista de hoje. E vamos ver, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa lista aí. E deixem seus comentários aí pra gente. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá, deixem seus likes, se inscrevam, me ajudem a bater essa meta de 1000 inscritos aí. Nos links na descrição de uns canais aqui da família aqui, sempre deixo aí pra vocês estarem entrando lá, analisando o nosso outro trabalho, tudo que a gente tem feito aí. E espero também que vocês se inscrevam, porque a gente tá tentando monetizar esses canais e contamos muito com a ajuda de vocês
Todos aqueles que conseguirem aí dar uma olhada no nosso vídeo até o final aí, agradeço muito vocês aí e tamo junto, até mais.